Você vai ficar de cabelo em pé com essa notícia. Um casal foi preso, acusado de torturar adolescentes. Os adolescentes, na realidade, eles foram encontrados em situação precária. Estavam encarcerados e estavam dentro de um quarto, sem água e sem comida. Na realidade, eles comiam muito esporadicamente. Isso tem um nome, chama-se abuso infantil, tortura também. Que coisa mais absurda a gente ter que chegar aqui nesse ano de 2021 e ver isso. Esse casal é do condado de St. Lucie. Ele é acusado de prender e fazer 3 adolescentes dentro da sua própria casa passarem fome durante meses, no que os investigadores chamaram de um caso horrível. O gabinete do xerife deu uma entrevista coletiva na terça-feira, ontem, para anunciar as prisões de Oscar Torres, de 40 anos, e a esposa Brittany Kirchenhofer, de Port St. Lucie. Ela tem 32 anos. O casal é acusado de trancafiar 3 adolescentes, um de 17 anos e 2 gêmeos de 16 anos, nos seus quartos por horas seguidas e só alimentando-se esporadicamente ao longo do dia. Que coisa, gente. Tinha uma fechadura na porta do quarto compartilhado pelas 3 vítimas. Elas eram adolescentes, estão com um peso bem abaixo do padrão aceito pelas suas idades. O chefe, que é o Brian Hester, disse que havia um total de 5 crianças morando dentro da casa. Os 3 adolescentes abusados são filhos do Oscar Torres, de 40 anos. Os detetives não acreditaram que as outras 2 crianças foram negligenciadas ou abusadas e foram tratadas muito diferente do que as outras 3. As autoridades disseram que foram alertadas sobre o caso em 10 de fevereiro, depois de uma denúncia anônima. O chefe da polícia disse que Torres e Kirchenhofer alegaram que as fechaduras das portas dos adolescentes eram usadas para manter os cães contidos e que todas as crianças podiam circular livremente pela casa. Segundo as declarações que elas fizeram, uma das vítimas indicaram que algum abuso físico acabou ocorrendo, pelo menos a uma das 3 vítimas. Uma das vítimas adolescentes disse aos detetives que eles tinham que vasculhar secretamente por restos de comida. Que coisa mais louca essa história, gente. Vou ser bem sincero, se não contasse que eu tô vendo e que você tá vendo isso daí, para mim era um roteiro do Netflix. Olha só, os investigadores chegaram a dizer que uma das crianças chegou a pesar só 22 quilos. Você tem noção do que é isso? A criança foi encontrada completamente alucinando, delirando, né? E com perda de comunicação vocal, verbal. Ela não falava mais. E claro que devia estar, morrendo. Os ossos já estavam pele e osso, o quadril aparente. Cara, olha só, que situação é essa? Agora, esses 2 têm que pagar. Espero que todas essas 5 crianças, né, sejam levadas para que alguém tome cuidado, tome conta dessas crianças de verdade. Olha, o xerife disse que que as crianças estavam frequentando uma escola virtual, por isso, né, que eu imagino que deve ter surgido essa situação, essa luzinha. Olha, eles não saíram de casa desde dezembro, tá? Eles não saíram de casa desde dezembro. Agora, eles estão todos em segurança, né? A mãe biológica dos filhos, que dos 3 filhos, que é a ex-mulher do senhor Oscar, estão cuidando desses 3 filhos e ela disse que não sabia do que estava acontecendo, não sabiam desse abuso. Porque ela, na realidade, ficou isolada da família, imagino que por algum tipo de treta, durante muitos anos. Agora, os outros 2 que moravam, que são os filhos, né, legítimos dos 2, estão com outros parentes também. Que história mais maluca isso. Os 2 estão detidos sem fianças e tem 3 acusações de negligência, né, e abuso infantil. Que passem muitos anos presos. É o que eu espero. Porque isso para mim é um casal de vagabundos. Essa é a verdade. Eu acho o cúmulo do absurdo, porque, sabe aquela história, isso se casa muito com aquela história do Henri, né, que não era filho do vereador lá, daquele sem vergonha daquele vereador,
E por isso ele maltratava a criança, dizendo que a criança estava atrapalhando o relacionamento dele. Imagino que esse caso deve ser mais ou menos o mesmo. Olha, fique longe de mim, porque vocês não são da minha família. Agora, como que o pai deixa uma coisa dessas acontecer? Como que o pai deixa uma coisa dessas acontecer? A gente volta para a mesma pergunta. Como que a Monique deixa uma coisa dessas acontecer? Me parece que agora a Monique se desfez, né, do Jairo, tá com uma defesa só para ela. Quero só saber o que que essa mulher vai alegar. E o que que esse casal vai alegar. Eles alegaram, na realidade, não é, produção? Que eles podiam circular pela casa, pelo menos isso, né? Como se fosse um alento do tipo, não, ó, eles realmente estavam lá, mas eles podiam circular, né, pela casa, né? A informação que a produção me passa agora é que o advogado do vereador lá, do Jairo Júnior, também pediu demissão. Doutor Jairinho, sabe, meu braço direito na cara dele. Que isso, gente? Aí você vê, ó, para você entender como é a questão. Só que a gente está falando de um caso de uma criança de 4 anos, que a gente viu as imagens dela mancando, dela reclamando para a babá fez o depoimento agora real da coisa, diz que foi coagida pela irmã do Jairo, não é? E aí a gente pega o caso daqui. Essas crianças de St. Port Lucie estavam presas dentro de casa, encarceradas, e eram adolescentes. Não se trata de uma criança de 4 anos. Imagino que estavam privados de comunicação, apesar de estarem frequentando as aulas. Mas aí você vê a questão do medo, né, do que pode acontecer. Como que uma criança dessa um adolescente já sofrendo esse tipo de abuso, como que ele vai externar uma situação como essa? É complicado demais. Enfim, me dá até arrepio, gente, quando eu começo com essas histórias desse tipo que a produção separa pra gente. Deus que me livre, gente, vocês são malucos.